Todo protesto é um ato incômodo. Ele nasce da urgência, da necessidade de parar o que está andando, interromper o fluxo das coisas. Historicamente, o protesto não foi feito para caber na agenda da cidade, mas para rompê-la. Porém, nas últimas décadas, especialmente em São Paulo, de onde eu falo, as manifestações foram se deslocando para um dia específico da semana, o domingo, o dia em que a cidade já está parada, o trânsito já está fechado e o capital em descanso. E aí fica a pergunta: será que protestar no domingo ainda é protestar? Ou será que estamos apenas ritualizando uma forma domesticada de resistência? Uma catarse coletiva que não confronta, não interrompe, nem causa incômodo real. Meu nome é Chai e esse é mais um monólogo em síntese. Desde a redemocratização, o Brasil tem uma história rica de manifestações populares. Entre as mais emblemáticas talvez esteja as Diretas Já, em 1983 e 1984. Milhões de pessoas nas ruas exigindo o voto direto para presidente. Esses atos aconteciam em dias úteis, no coração das cidades, e, muitas vezes, com o apoio de sindicatos, fábricas e movimentos estudantis que paravam as atividades. O ato de protestar era, literalmente, interromper o país. E essa interrupção, esse colapso momentâneo do cotidiano, tinha um efeito político claro. Mostrava que a normalidade só existia porque o povo permitia. Quando o povo parava, o país parava junto. O mesmo se repetiu em junho de 2013, com os protestos contra o aumento das passagens. Os primeiros atos ocorreram em plena semana, terça, quarta, quinta-feira, e o impacto foi direto. O trânsito parou, as cidades travaram, o noticiário explodiu. A repressão policial apenas amplificou a revolta. Quando as ruas se tornaram intransitáveis, o poder precisou reagir. As tarifas caíram e, naquele breve instante, pareceu possível reconfigurar o país. Protestos, quando funcionam, mexem no eixo do cotidiano. Eles tornam o dia normal impossível de continuar sendo normal. Mas alguma coisa mudou com o tempo, especialmente a partir de 2015 e 2016, durante a crise política que levou ao impeachment da Dilma, ou o golpe. A direita descobriu o poder do domingo. Enquanto as manifestações de esquerda seguiam uma lógica sindical e popular ligadas à paralisação, os movimentos pró-impeachment apostaram em atos dominicais na Paulista, com trio elétrico, cobertura ao vivo e estética de evento familiar, com direito a selfie com a polícia. Era a era do protesto sem custo. Não se faltava ao trabalho, não se enfrentava a polícia, não se atrasava o metrô. Podia-se ir à Paulista, tirar a foto, postar no Instagram e ainda almoçar depois. O protesto se encaixou perfeitamente na rotina neoliberal. Indignação com hora marcada, sem perturbar o fluxo do capital. Curiosamente, quando a esquerda retomou as ruas depois de 2016, adotou a mesma lógica. As manifestações pela liberdade de Lula, contra o governo Bolsonaro, contra o genocídio na pandemia, quase todas ocorreram aos domingos. A Avenida Paulista, já fechada, a cidade sem pressa, e um protesto que, embora fosse numeroso, pouco interferia no funcionamento da metrópole. O domingo é um símbolo curioso. É o dia do descanso, mas também o dia do refluxo da política. Quando a cidade desacelera, a manifestação se torna um espetáculo, segura, previsível, confortável. E o que era para ser um gesto de ruptura vira um rito de afirmação identitária. A Paulista se converteu num palco, com carro de som, discurso, bandeira e até drone. Mas protestar não é fazer show. Protestar é expor contradições, é interromper o consenso. E o domingo, justamente por ser um espaço de descanso e lazer, neutraliza o atrito. Pense nas greves gerais de 2017, contra a reforma trabalhista de Michel Temer. Essas foram manifestações em dias úteis, e o país realmente parou. Voos cancelados, metrôs travados, portos bloqueados. Por algumas horas, o Brasil viveu um colapso logístico. Foi um protesto com custo político e econômico. E por isso mesmo, foi ouvido. Mesmo que a reforma tenha avançado, o recado ficou. Há uma força social capaz de parar o país. Compare isso com o ato de domingo. Nenhum patrão perde produção. Nenhum transporte é interrompido. Nenhum fluxo de mercadoria é afetado. O sistema observa, calcula a duração da catarse e na segunda-feira tudo volta ao normal. Mas por que aceitamos isso? Parte é tática. O medo da repressão,
da adesão baixa, da criminalização. Desde 2013, a violência policial se tornou uma ameaça real, pelo menos para algumas áreas da cidade que antes não viviam essa repressão no seu cotidiano, diferente das periferias. Os movimentos sociais aprenderam que ocupar as ruas em dias úteis pode significar confronto. Parte é também simbólica. O desejo de parecer civilizado, pacífico, ordeiro, um eco inconsciente da narrativa conservadora que associa protesto à baderna. E assim, paradoxalmente, a esquerda passou a buscar a autorização moral do Estado para poder protestar. Manifesta-se quando é permitido, onde é permitido e como é permitido. Mas o poder não teme o protesto autorizado, o poder teme o imprevisto. E é justamente o caráter imprevisto, o ruído, o caos, o bloqueio, que dá sentido à manifestação. O que está em jogo, no fundo, é o sentido de ocupar o espaço público. A rua é o espaço do conflito, não do confronto. Ela existe para lembrar que o poder é, por natureza, público e pode ser contestado. Quando o protesto se transforma em evento, ele perde seu poder de perturbar. Vira espetáculo, vira símbolo, e símbolos sozinhos não derrubam estruturas. Não é que manifestações aos domingos sejam inúteis, veja bem. Elas têm valor simbólico, mobilizam massas, fortalecem redes, criam imagens potentes. Mas se a luta se limita a elas, o risco é transformar a resistência em liturgia, repetição sem consequência. As lutas por moradia, por terra, por trabalho, do MST, MTST, greves, ocupações, lembram que incomodar é parte da estratégia. Esses movimentos entendem que, para serem ouvidos, é preciso travar algo. Travar o trânsito, a economia e o tempo. É essa travessia entre o evento e o enfrentamento que define se a manifestação é política ou apenas performática. E talvez a questão não seja apenas o dia da semana, mas a coragem de sair do conforto do domingo, de fazer do protesto um gesto de ruptura, não de celebração. Porque no fim, a pergunta é simples e brutal. Queremos ser ouvidos ou apenas vistos?